A Providência surgiu em 2016 como ideia, né? Estava reunido como coletivo aqui no Morro, cada um pensando nas suas atividades. Da minha parte, eu ainda não tinha um projeto, né? Já tinha feito muitos projetos na cidade, intercâmbio internacional e tal. E quando eu pensei sou um artista da dança, né? Qual é a intervenção que eu posso fazer dentro do Morro, sobretudo nessa relação de pertencimento, protagonismo, de um ativismo, né, de uma militância pelo direito à favela, né, pensando a partir do Lefebvre, né, que discute o direito à cidade, e aí a dança não ia rolar, dizem que a dança é efêmera. Só a gente que dança sabe, né? Mas fiquei pensando que as intervenções artísticas que estavam acontecendo na região portuária, por que não subia, né? Por que a gente não podia fazer uma parada que envolvesse os moradores? E também o sonho de poder resgatar um pouco do que foi implementado em 2005, que é o Museu a Céu Aberto, né? A Prefeitura do Rio, na época, César Maia, junto com a Lu Petersen, pensou o Museu a Céu Aberto, mas acho que a sociedade não tinha maturidade, não enxergava a cultura da mesma forma que era hoje, todas as questões de conflagração do nosso território, sabe? Maturidade mesmo, de entender algumas dessas coisas, acho que não permitiu que isso avançasse. Então, falei, bom, se já tem um museu a céu aberto, o que tem nos museus? Os museus têm galeria. Que tal se a gente pudesse, cada ano, a partir de um festival, a partir de um evento, a gente pudesse pintar com os moradores e convidados, né, as galerias de arte aí a céu aberto e ir produzindo, né, essa reflexão a respeito do nosso território. Não só a primeira favela do Brasil, mas um espaço que antes de ser favela já era parte da cidade do Rio de Janeiro. A gente faz parte do desenvolvimento urbano dessa cidade e por um viés que é muito difícil de ser encarado, assim, as pessoas, né? Que é uma zona de sacrifício, né? A Providência, em detrimento do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, ela foi sacrificada, né? Os mangues que tinham aqui, as praias, o próprio acesso que a gente tinha ao mar, né? Porque depois fechou e virou porto. E o que nos sobrou foi pensar quais são as soluções, não só de resistir, mas de reexistir. E hoje ela se expande, né? Os processos de catalogação que a gente tem feito no acervo, mas principalmente o trabalho que a gente realiza com o morador, né? Onde o desejo da gente é fazer com que o morador tenha esse protagonismo da história, né? Que essa história seja uma história em que o morador tenha orgulho de falar que é morador da Providência, né? Isso acontece muito por outros vieses, né? Mas essa história, que é uma história que é a história dessa cidade, que é a história do Brasil, eu acho que isso só está sendo contado agora também, né? A partir das leis que foram promulgadas, né? 10.639, 11.645. Esse debate está sendo ampliado, né? Isso está acontecendo na escola, grandes nomes, né, da arte, os artistas populares também. As pessoas estão falando que trabalhar essas perspectivas, né, de classe, de raça, de gênero, pelo caminho da arte, sabe, pelo viés da arte, ou pelo debate, como aconteceu durante a pandemia, né? A gente discutiu muito isso pelo viés da saúde, através da segurança alimentar, através da saúde mental, a possibilidade de a gente pensar não só a partir da dor, mas a perspectiva do bem viver, sabe? Isso, tantas coisas que hoje a gente já está fazendo, então, de poder friccionar um pouco dessa ideia de galeria de arte, sabe? Que é super nichada, né? Ela está falando com um grupo específico de uma classe social que sempre dominou e que tem condições, né? Se dá o direito de fruir na arte, sabe? Contemplar a arte, sabe? Acessar lugares de uma subjetividade que a gente que está no corre do dia a dia e que nem sempre tem condições de poder pensar, porque a gente precisa se alimentar, precisamos cuidar uns dos outros, e que isso não diminui a possibilidade da gente ser artista, sabe? Que galerias de arte são essas, sabe? Será que a gente pode pensar uma galeria a céu aberto? E a favela pode ser essa galeria, sabe? Com o que ela já é, né? A ideia de patrimônio, por exemplo, que é uma outra ideia que a gente discute. Será que pensar essas pessoas também como esse patrimônio, sabe? São perguntas que me movem, são perguntas que me fazem trazer para serem discutidas e não sei se a gente vai responder, mas acho que elas nos auxiliam a provocar as desigualdades sociais, né? Por que uma pessoa pode ir para um art basel, né? E estar num ambiente de arte, discutir, e outras pessoas só vão viver a vida inteira trabalhando e não acessam, sabe? Tipo, outras coisas, sendo que boa parte também do que está sendo discutido por aquelas pessoas, né, no fazer artístico é também sobre a nossa vida, né? É sobre o nosso cotidiano, é sobre a nossa forma de se relacionar, né? Como a gente se diverte, como a gente brinca, como a gente constrói a cidade, como a gente se veste.
como a gente se produz, né? E nisso a gente está produzindo na cidade, assim, sabe? Fazendo arte, né? Produzindo esse pensamento, assim. É isso, é um sonho, né? Acho que galeria para mim é um sonho, assim, um sonho que não consigo sonhar sozinho e tenho convidado pessoas para sonhar comigo, sobretudo os próprios moradores, para que a gente possa inspirar outras favelas, né? Outros caminhos de fazer a cidade, porque quem faz a cidade somos nós, porque afinal de contas é a gente que acorda mais cedo para poder dirigir o carro deles, para fazer o pão para eles, para cuidar do filho deles, para fazer a comida para eles, para passar a roupa deles, né? A classe mais abastada, né? Da cidade, do país, assim. Então, a gente quer pensar uma galeria que seja mais acessível, democrática, que seja pensada na lógica da rua, assim, sabe? Onde as pessoas conseguem é isso, né? Tá hypado agora botar uma cadeirinha de praia na rua e sentar, sendo que isso assim, cara, a gente faz isso a vida inteira, né? Comum, na minha infância, período de festa junina, a galera ir pra rua e botar batata doce, sabe? Ficar queimando batata doce no meio da rua e zoando e brincando de queimado, de taco e tal, tá ali junto, né? Quem bebe, bebe, quem fuma, fuma, sabe? Tá ali no momento, assim, então acho que depois da pandemia isso ficou muito forte, né? As pessoas entenderam que a internet é uma ferramenta, né, e tal, mas o ser humano precisa de ser humano, assim, a gente precisa da rua, né? E o Rio de Janeiro é a rua, né? O Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, é estar na rua, né? As pessoas vêm de todas as partes do mundo inteiro, os turistas não estão indo embora, inclusive, né? Ficam mais tempos aqui, porque com todas as dificuldades que a gente tem na cidade com relação à segurança pública, aqui as pessoas ainda sentem, sabe, essa potência da vida, né, de poder viver, de sentir que tá vivo, sabe, da vida fazer sentido, porque eu me encontro com o outro, sabe, o lugar dos encontros, e quantos cenários maravilhosos essa cidade tem para encontros, né, se a gente olhar e falar em cenário, a Providência, ela é privilegiadíssima, né, a gente tem para aquele lado de lá, né? Se a gente pensar a Zona Norte, olhando pelo morro, a vista panorâmica, que é uma pintura, né? E se a gente olhar para esse lado aqui, né? Do lado da Zona Sul, a gente tem, enfim, os principais cartões postais, né? Que se configuraram, né? Sendo possível ver e tal. Então, acho que é um pouco disso.